Na verdade, a intenção do projeto, colegas, e em especial meu amigo vereador Carlos Mesquita, é permitir que os responsáveis, os pais e os acompanhantes das crianças, principalmente aquelas ainda em idade que não podem e não têm compreensão do sentido de profundidade, possam saber que aquelas piscinas, notadamente as públicas, né, nos clubes, as pessoas saibam que elas têm 1,5 m, ou 2 metros, ou 1,50 m, e que elas são divididas, muitas delas têm profundidades diferenciadas, e até uma certa altura da piscina tem 1 metro, não há aviso nenhum, e a partir de ali 2 metros. A criança vai andando, de repente cai num abismo, morre afogada, e os pais, os responsáveis, além de não haver obrigatoriedade de salva... São todas as piscinas, inclusive as particulares, é isso? As particulares, da minha residência, por exemplo, pública... Não, meu irmão, aquelas que têm acesso público, né? Acesso ao público. Okay. Nos clubes, só em eventos, por exemplo, o Beach Park, que faz eventos, né, onde muitas crianças vão. O Beach Park já tem. Quero até me associar à sua preocupação, muito importante. Pela ordem, vereador Marcelo Mendes. Apenas para dizer ao plenário, ao povo de Fortaleza e ao líder do Executivo, que os mandatos individuais, as teses, as ideias e o exercício político dos vereadores não devem ser pautados e seguidos pelo vereador Acrisio Sena, não. O fato de ele ter convidado alguém não ter podido vir, ou não quis vir, deliberadamente ou não, não quer dizer que este assunto, porque o vereador Acrisio Sena convidou e o presidente veio, isso não quer dizer que nunca mais... Era até o local, vereador Marcelo Mendes, não era nem aqui não. Nunca mais falar nesse assunto, porque o Acrisio Sena já convidou o presidente. Então, o Vitor Valim, o Joaquim Rocha, o Roberto Mesquita, o Marcelo Mendes, o mundo deve calar. Deve calar. Isso não pode ser mais... Ele estranha. Eu acho muito estranho. Eu convidei como se nós fôssemos obrigados a só perguntar e querer saber na hora que o Acrisio convida alguém. Isso é que é estranho. Senhores vereadores, colegas vereadores, eu faço uso do destaque desta matéria e deste requerimento do vereador colega Ciro Albuquerque para primeiro e originalmente responder ao... Bem, aí eu vou... Pronto, a técnica aumentou o som. Primeiro, por uma questão moral, eu faço referência a este assunto de verba de gabinete, aproveitando esse requerimento do vereador Ciro, para fazer justiça. No dia seguinte, eu há algumas semanas, talvez mais de mês, eu apresentei aqui e levantei essas discussões que diziam respeito aos gastos do gabinete da prefeita. O vereador Acrisio Sena, a quem eu gostaria agora de responder e que ele me desse um minuto de atenção, no dia seguinte, na minha ausência, eu não estava em plenário, veio à tribuna para dizer, depois de eu tecer algumas considerações sobre os gastos, né, que eu, quando secretário, teria recebido as mesmas benesses que eu no dia anterior critiquei. Eu estava ausente do plenário, como estive ontem e anteontem, tratando e dando atenção a uma doença que tenho, né, na minha família, especificamente com meu pai, e não tive ainda a oportunidade de dizer a ele, Acrisio Sena, disse, por intermédio do jornal O Povo, que eu abro mão e permito que qualquer secretário, seja de finanças ou de governo, a apresentar os meus contra-cheques de secretário quando eu recebi ou quando eu recebia essas benesses e esses pagamentos. Olha, quando eu fui prefeito... Você permite uma parte, vereador? Acrescendo? Ao contrário de Vossa Excelência, que nunca permite, eu vou permitir, mas me deixe só relacionar isso aqui. O que eu disse e que eu mencionei, e não existiam, vereador Acrisio, sequer na gestão do doutor Juraci. Veja, manutenção do Conselho de Planejamento Estratégico, isto aqui foi retirado da prestação do balanço de 2008, está à disposição de qualquer fortalezense ou cearense no site da Cefim. O que eu critiquei, o pagamento de R$1.400.000 pela manutenção do Conselho de Planejamento Estratégico, mais de R$500 mil pagando manutenção de cerimonial, pagamento de R$3.851.000 a assessoramento político administrativo, assessoramento de políticas públicas para as mulheres, R$390 mil, assessoramento de políticas públicas. Veja, vereador Walter Cavalcante, Vossa Excelência está equivocado. Isto não é a execução, como o senhor criticou aqui, o que está centrado e o que foi concentrado orçamentariamente no gabinete da prefeita, não foi a execução ou as execuções destes programas, é só pagamento de assessoria. Isto não existia na época do doutor Juraci Magalhães, portanto, eu nunca recebi isso. Inclusive, existia uma determinação, Acrisio, do Tribunal de Contas do município, que questionou esse tipo de recebimento.
eu questionei, então, o pagamento a esses modelos de conselho que o doutor Juraci não tinha. Portanto, eu não tinha condição, eu não estava aqui. Não, fique à vontade. Permite a parte. À vontade. O senhor quiser mostrar, o senhor mostra à vontade. Agora, Conselho de Planejamento Estratégico, remuneração de cerimonial, assessoramento político administrativo, assessoramento para políticas públicas das mulheres, do jovem, isso não existia na gestão do doutor Juraci. Portanto, eu não podia ter recebido. Veja, isto não é a execução dos programas para o jovem, para a mulher, é apenas pagamento de assessoria. De assessoria. Agora, eu vou votar contra o requerimento, se tiver quórum. Eu vou votar contra o requerimento do vereador Ciro Marques, meu querido amigo, e peço desculpa, porque ele é infeliz. E vocês vão pensar que é piada o que eu vou dizer. O corte no orçamento do gabinete, que no ano passado, qualquer um pode dizer, foi da ordem, vou arredondar, de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Você sabe quanto é a previsão, pasme, vereador Ciro Albuquerque, colegas e o fortalezense, sabe quanto é a previsão de gasto orçamentário para o gabinete da prefeita neste ano? 73 milhões de reais. Se cortar 50%, Ciro, você ainda vai ter um aumento, cai para 37 milhões de reais. Ora, ano passado você gastou 29, e eu critiquei. Se cortar 50, vai para 37 milhões de reais. E vou lembrar, não são as execuções das políticas, é só pagamento de assessoria. Se cortar 50%, os gastos do gabinete da prefeita ainda sobem 30%. De 29 milhões de reais para 37. Porque ela vai e pretende gastar somente, que no tempo do doutor Juraci isso também não acontecia, hoje é dividido. O que se gasta com publicidade e propaganda é por secretaria, é por órgão. Somente no gabinete da prefeita, ela pretende gastar, no próximo ano, vou falar de números redondos, mas vou ser exato, 9 milhões 887 mil reais com publicidade e propaganda. Só o gabinete dela. A MC gastará outro tanto, Cefinha outro tanto, agora outro tanto. Já gastou esse ano 3 milhões 294 mil reais com propaganda. E vai gastar quase 10 milhões de reais. É um absurdo. Você me perdoe, vereador Ciro Albuquerque, mas eu vou votar contra o seu requerimento, porque o corte não pode ser de 50%, não. O corte tem que ser muito superior a isso, mas muito superior a isso. Mas ouço o vereador Acrisio Sena. Vereador, Vossa Excelência foi secretário da Regional 6 no período de 1999 a 2003, procede? Não, o senhor está muito mal informado. Qual foi o período de Vossa Excelência? Se informe. O senhor é líder da prefeita, certo. O senhor tem hoje todos Você está dizendo que não é, tá só bom. Um minuto. Vamos lá, eu vou pegar, só um instante. Vossa Excelência... A palavra está comigo, eu não lhe só para concluir, para concluir o que está errado? Só concluir. O senhor certo. Começa a sua tese. Olha, o senhor começa... Presidente, a palavra é minha, eu não concedo. Só concluir. A palavra é minha, eu não concedo. Vossa Excelência disse que... A palavra é minha, eu não concedo. Vossa Excelência... Vereador Acrisio, é porque a palavra... Esconde o tempo. Permitiu a parte. Mas é porque ele só dá a parte. Eu fui secretário da Regional 6 a partir de 1º de janeiro de 2001 e fui até o mês de outubro, depois das eleições, de 2002. Nunca fui secretário, nunca fiz parte de Copan ou de Copom, como mudou de nome, em 99, em 2000. O convite que muito me honrou, e foi uma honra fazer parte da gestão Juraci Magalhães, aconteceu somente depois das eleições de 2000. Então, eu apenas disse ao vereador Acrisio Sena que não fui secretário de 99 a 2003, ou como ele está dizendo. Eu assumi a Regional 6 e tinham direito, como até hoje, tinham direito a essas benesses os secretários ou os membros componentes de primeiro escalão. Em 1999, a convite do meu querido amigo Pedro Gujão, eu fui coordenador, criei, inclusive, a lei, que a atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico até hoje existe. Esta secretaria foi criada, a primeira Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Nordeste. Foi criada por mim, com a minha participação, e do Pedro Gujão.
Esta secretaria foi criada em 99, fui coordenador de estratégias econômicas da Prefeitura de Fortaleza em 99, vereador Acrisio Sena. Em 99, se o senhor apresentar rendimentos meus, no ano de 99, no ano de 2000, como o senhor quer, não apresenta a imprensa não. O senhor depois vem aqui à tribuna, quando o regimento permitir, ou vamos à imprensa, não há o menor problema. Apresente se o senhor quiser. Agora, conselhos não existiam. E eu vou até concordar com o vereador Acrisio Sena. Logo, eu recebia, eu sou um ladrão, eu não presto. Quer dizer, então, que porque eu fiz errado, hoje se duplica, decuplica o que está errado. Vamos lá, eu vou concordar com ele. Não mostre para a imprensa, não. Eu sou um ladrão. Eu recebi tudo que o senhor está dizendo. Concordo. Quer dizer, então, que ao receber a administração, o que estava errado e os crimes que eu pratiquei e doutor Juraci praticamos, a sua atual gestão, que o senhor representa, não tem a obrigação de consertar. Eu vou distribuir aqui, terça-feira, por exemplo, que muito se falou de TIP, uma proposta, 13 motivos para votar na atual gestão. Uma delas é acabar, promessa de campanha da atual gestão, acabar com a TIP. Não só não acabou, como hoje ela é CIP e arrecada muito mais. Então, há um princípio básico na gestão pública, quem assume, de corrigir os contratos. Pois o vereador Acrisio Sena não terá esse trabalho. Eu recebi tudo que Vossa Excelência disse, recebi milhões de reais, fraudei, roubei o erário público. Ok, vamos para frente. Quer dizer, então, que além do que eu fiz, está se fazendo 10 vezes mais. Quer dizer que existia o Conselho de Planejamento Estratégico na gestão Juraci e ele gastou R$1.400.000 no ano, pagando assessoramento. Existia um assessoramento de política administrativa que o doutor Juraci gastou R$3.850.000 e me pagou. Existia um assessoramento de políticas públicas para a juventude, outro para a mulher, em cada um deles se gastou R$300.000 e ele me pagou. Ok, eu recebi tudo isso. Aliás, tem até outras coisas que eu recebi, muito mais representativas do que essa, vereador Acrisio. Pouco seu tempo. Agora, eu queria pedir que o governo atual, que a gestão atual, acabasse com essa imoralidade que eu pratiquei. Acabe com este roubo que eu patrocinei. Não é porque o Marcelo Mendes fez errado que atualmente se pode fazer. Vamos consertar. É a proposta que eu faço. Vamos consertar o que eu fiz de errado.